Pegar Marcos 8, 22 a 26, mas quando eu abri aqui, eu passo todo o testemunho, e aí eu abri aqui a segunda multiplicação de pães e peixes. Multiplicação. Tem a ver com o testemunho, tem a ver com o que eu falava. Onde é o Espírito da Liberdade, né? A expressão vai testificando, vai poder, vai falando. Evangelho de Marcos, no 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Do versículo 1 ao 9. Amado, onde você está? Todos acharam? Amém? A epístola da Sagrada Escritura nos fala a segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tens? Responderam eles: 7, refeição. Ordenou o povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que este os distribuísse, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Só até aqui, amém? Amém. Amados, a palavra de Deus, ela fala sobre a Bíblia, como ela é dividida, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Antigo Testamento se divide em livros da lei, históricos, poéticos e proféticos. O Novo Testamento se divide em evangelhos, história da igreja, Atos dos Apóstolos e as epístolas de Romanos e Apocalipse. E os evangelhos, eles são considerados uma biografia de Cristo, cartão postal do Novo Testamento. E cada evangelho ele tem uma característica. O Evangelho de Mateus, Jesus é rei. O Evangelho de Lucas, Jesus é homem. O Evangelho de João, Jesus é a encarnação de Deus, algo que os próprios judeus não acreditavam. E o Evangelho de Marcos fala que o Senhor, ele é servo. Ele veio para servir. Marcos 10:45, ele veio para servir. E cada evangelho, por exemplo, o de Mateus ele foi escrito para os judeus, o de Marcos para os romanos, que estavam mais interessados em descendência do que em poder, não poder do que em descendência, o de Lucas para os gregos e os de João para os novos convertidos. E nessa passagem aqui fala do evangelho de Marcos, que ele é chamado filme do ministério de Cristo. Os 4 evangelhos eram mais curtos, só tem 16 capítulos. E ele tem 3 características: rapidez de ação, vivacidade de detalhes e descrição pitoresca. O evangelho, ele entra, vai falando, vai entrando. E Marcos, estava lendo aqui, Marcos, ele era filho na fé do apóstolo Pedro. E era primo de Barnabé, que ia com o povo Paulo nas viagens missionárias. Ele era o queridinho de Pedro. Assim como Timóteo e Tito eram os queridinhos de Paulo. E aqui fala justamente sobre o que foi pregado aqui. Provisão de Deus. Onde Jesus entra, há mudança. Você imagina a situação. Para Jesus, aquilo ali não era. Porque Jesus é Jesus. Ele abre a boca, ele decreta, ele faz. 4.000 pessoas morrendo de fome acompanhando o Senhor. Você sabe por que eles acompanharam? Porque eles tinham fé. Porque para acompanhar Jesus, você tem que ter fé. Você tem que estar em comunhão. Você não pode olhar as circunstâncias. Jesus andando com os servos dele, com os discípulos dele. Jesus, você vê como fala, ele perguntou: esse pessoal está comigo. Olha, se você ver a narrativa de Marcos, Jesus fala de um jeito, imagina, esse povo está comigo há 3 dias. O povo está com fome. 3 dias. Esse povo está com fome, irmão. O que nós temos aí? Jesus, ele sabia de tudo, mas ele só perguntava para testar a fé. Nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Ele botou a mão. Ele decretou. 4.000 pessoas, 3 dias. Imagina como é que esse povo devia estar. Esse povo devia estar lá murmurando, perturbando. Devia estar, nossa, mas a gente conjectura eu.
Mas Jesus, nosso Senhor, sublime, tranquilo, está no controle. Pai, o Senhor me mandou à terra para fazer a obra. Eu estou tranquilo, papai. Nos 3 dias, Pai, Filho e Espírito Santo, haverá um milagre. E ele chegou para as pessoas, os discípulos, olhou. Você imagina estar num lugar com a gente, aqui ó, já é gente, 4.000 pessoas, criança, homem, velho, todo mundo ali, e está com fome, a gente quer comer. Jesus, faz aí, Jesus. Calma, meu povo.